maravilhosas! Na live de hoje nós vamos falar sobre alinhando os nossos propósitos com o nosso trabalho, né? Fazendo esse conjunto bacana. Então, eu já vou iniciar falando, que vai ficar salvo. Eu sei que nem todo mundo consegue tá ao vivo, né? Bom dia, aliás, para quem tá chegando, né? Desacostumado a fazer live de manhã, mas à noite. Então, pessoal, hoje nós vamos falar, né, sobre trabalho, a nossa carreira, né, o quanto ela pode estar ou não alinhada com os nossos propósitos, às vezes quando ela é motivo para o nosso esgotamento, né, para o nosso adoecimento. Então, hoje eu quero trazer um pouquinho sobre como a gente fazer nessa conexão do nosso trabalho com o nosso propósito, reconhecer, né, se realmente é o trabalho que está nos desgastando. Então, vamos trazer uma pinceladinha de tudo isso. Peguem o seu shima, quem é do shima, café para quem é do café, porque vai ser um papo bem legal, bem gostoso. E, né, como eu disse ontem, taróloga não dá, né? Vai lá e faz o quê? Tira a cartinha pra lá, sempre. E muito incrível, gente, muito incrível, porque primeiro, quando eu estava selecionando os assuntos para a live, né, além deles estarem conectados com o que eu vou trazer para vocês na quinta-feira, com a surpresa que eu já comentei, eu separei nos dias, né, mas eu não fiz, vamos assim, algo pensado, tá? Pensado no sentido de, hoje eu vou falar sobre trabalho, por isso, por isso, por isso, vou falar de relacionamento, por isso. Não, eu separei nos dias da semana, intuitivamente, que veio, eu coloquei. E hoje, falando de trabalho, né, de profissão, de propósito, tem algo muito importante acontecendo na minha vida. E foi assim, né, o universo fez plim. Mais pra frente eu comento com vocês, trago, porque precisa ainda ser processado aqui dentro. Mas não adianta, nada é aleatório. Então, se chegou nessa live hoje, é porque vai ter algo aqui para te ouvir, certo? E quando eu tirei as cartinhas, né, vieram duas rainhas, duas poderosas, tá? E me vem muito, né, da nossa questão feminina, que o nosso trabalho, ele nunca é um trabalho só profissional, né, numa carreira. Muitas vezes há um peso maior porque a gente se autorresponsabiliza por construção social com o trabalho da casa, né? Quem tem filhos, com o cuidado dos filhos. Então, o trabalho para a gente acaba sendo muito maior, né? A gente está caminhando passinhos para que as funções domésticas, né, elas não sejam a cargo das mulheres, mas mesmo esses passinhos, a nossa autocobrança é muito grande, muito grande. Então, a gente precisa reconhecer esse trabalho também, que dá muito trabalho, né? Só quem, né, cuida da sua casa direto, quem tem filhos, mais ainda o trabalho, ele é um trabalho que não tem fim, né? E, obviamente, a gente precisa reconhecer a importância desse trabalho, porque sem ele, a vida não funciona. A gente precisa cuidar do nosso lar, cuidar da nossa alimentação, né, do que a gente veste. Então, tudo isso é trabalho, tá? Isso é importante porque mais para frente, quando eu for trabalhar com vocês um pouquinho mais de análise, vocês vão perceber que é preciso que a gente entenda, né, o que realmente é do trabalho, da profissão. Bom dia, Cássia! Prazer ter tu aqui comigo. Vanessa também. Se eu depois não falar bom dia, porque eu vou estar aqui no flow, tá bom? E sobre o trabalho, então, né, sobre nossa profissão,
a gente precisa entender que ele está para além do nosso sustento, né? Da gente poder se sustentar nessa sociedade em que estamos. Ele traz várias outras características, né? Muitas vezes é lá no trabalho que a gente tem uma socialização, a gente tem uma troca, relacionamentos, a gente aprende a ter que conviver com pessoas. Às vezes no trabalho a gente precisa lidar com o público, né? Com pessoas de diferentes formas, culturas. Então o trabalho ele tá para além do nosso sustento, tá na nossa socialização, tá na nossa realização pessoal, né? Da gente ter nele também um pouquinho da nossa realização enquanto pessoa, né? Quando ele está alinhado com o nosso propósito, ele tem essa função também de nos trazer satisfação. Porque vamos combinar, né? A gente passa boa parte da nossa vida no trabalho, né? Então, assim, é uma parte bem grande e bem importante, né? A gente tem que reconhecer isso. Eu ando caminhando por um momento de tentar, obviamente, equilibrar, mas que a gente considere, né? O trabalho ele é parte da vida, mas às vezes ele não é separado do pessoal, entende? Por exemplo, se acontece algo com a gente fica doente, né? Algo nesse sentido, a gente não consegue trabalhar bem, né? Assim como se a gente está trabalhando demais, a gente não consegue ter uma saúde. Então, está muito relacionado, né? O trabalho faz parte da vida. E ele pode ser um grande gerador de satisfação, assim como de adoecimento, de estresse, de incômodo. E depois eu vou trazer um pouco mais sobre esse incômodo. E quando eu estava, né, trazendo as cartinhas, pensando muito, né, dessa relação com o trabalho e de trazer também esse propósito, primeiro que eu quero desmistificar um pouco o propósito, tá? Muitas vezes a gente fica pensando que propósito vai ser um anjo que vai vir, vai tocar, né, clarineta, flauta, não sei o que, aquela harpa maravilhosa vai dizer e não, tá bem longe disso, né? E eu tento tomar o máximo de cuidado quando eu vou falar em propósito por conta disso, porque muitas vezes a gente acaba se cobrando de, eu não encontrei meu propósito na vida, meu Deus do céu, todo mundo tem um propósito, menos eu. Olha a minha idade, eu nessa idade eu não tenho propósito. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o propósito, no sentido de não é algo que vem pronto, não é algo que a gente descobre de um dia para a noite, ele vai se alterando conforme a nossa vida vai passando. Em essência é o mesmo, mas ele vai se alterando até porque o nosso autoconhecimento a gente vai conseguindo compreender melhor, né, como colocar, né, no mundo esse nosso propósito. Então, trazendo essa questão do propósito, né, não é algo que vem alguém de fora, vai dizer, fulano, teu propósito é esse, vai. Não é. E mesmo que pra ti, tu sinta, né, no teu coração que o teu propósito é tal, ele às vezes vai se materializar num trabalho diferente do que é comum, tá? E eu vou falando disso porque isso para mim fez muito, muito sentido. Porque eu estava muito incomodada com a profissão que eu estava exercendo, né? Eu era professora, para quem não sabe, né, dos pequenos. E eu estava muito incomodada há bastante tempo, né? E estava naquela coisa de tentar buscar outras formas. E eu cheguei um momento, lá um turbilhão na minha vida, fora o trabalho, que eu já não queria mais ser reconhecida como professora. Levou um tempo para eu conseguir compreender a minha essência professora. E por que eu digo isso? Porque eu não deixei de ser professora. Só que eu não sou professora naquele modelo, naquele padrão que é natural, normal, né, da maioria das vezes. Eu continuo ensinando, eu continuo aprendendo, mas
de outras formas, e esse sim é meu propósito. Eu entendo ele como um propósito de auxiliar as pessoas, ensinar, guiar. Então, a minha essência professora, ela permanece. Hoje eu já estou, como é que é, em paz com a minha essência professora, porque é parte de mim, né? E vou trazer um adendo, né? Alguns stories eu trouxe comentando, né? Meu Mercúrio em Virgem me ajudou, não sei o quê. E isso foi importante para mim no autoconhecimento, quando eu realmente percebi que dentro do trabalho, né? A minha vertente, né, minha essência professora é o que me faria garantir meu sustento, né, a parte de prosperidade, de abundância, de riqueza financeira mesmo, ela vem através disso. E foi através do meu Mercúrio em Virgem, né? Ele tá na casa 2 que fala, né, das formas da gente sustentar a materialidade, do financeiro. Então, quando eu vi isso, eu fiquei assim, tá aí, tá aí. Porque desde muito pequena, as minhas brincadeiras eram o quê? Dar aula e fazer negócio. Hoje faz muito sentido para mim. Eu gostava de organizar os negócios, né? A minha brincadeira quase todo o tempo eu terminava, eu só tinha terminado de arrumar as coisas. Então, hoje eu já consigo ter mais consciência e tranquilidade por causa disso, né? Buscando autoconhecimento para saber me entender. E meu Mercúrio em Virgem faz eu ter didática, ser mais objetiva, ser muito prática para ensinar as pessoas. Então, tudo isso eu fui aproveitando hoje na minha caminhada, né? E o que eu vou trazer na questão do propósito, né, para além de tudo isso, muitas vezes a gente coloca o trabalho como um fim em si mesmo, tá? Vem muito às vezes da nossa crença que a gente foi colocado, que a gente só tem valor por aquilo que a gente faz, por aquilo que a gente produz. Obviamente, pelo nosso sistema capitalista, né, que estamos, está muito conectado. E é muito importante que a gente desconecte o nosso valor pessoal daquilo que a gente produz. O que a gente produz é só algo mais, entende? O nosso valor não está só naquilo que a gente produz, está naquilo que a gente é. E isso, minha gente, é uma caminhada de autoconhecimento, tá? Da gente desconectar isso. Porque se lá no nosso trabalho não tá bacana, não tá legal, tô desanimada, tô incomodada, a gente não se perde no valor pessoal. Isso não quer dizer que eu sou uma péssima pessoa porque lá não tá bacana, porque lá eu não tô rendendo o tanto quanto eu gostaria. Então, entenda que a gente precisa, o nosso valor pessoal, nutrir esse valor para que a gente possa, para além disso, né, para o externo, para produzir, para criar, para servir no mundo, a gente precisa do nosso valor pessoal. Precisa estar muito claro isso, tá? Não adianta. Vocês vão ver essa semana, os assuntos eles vão voltar muito para si, muito, porque é a partir daqui que a gente vai para fora, tá? E o porquê que eu trouxe nessa questão do valor pessoal, porque para a gente alinhar o nosso trabalho com o nosso propósito, nós, enquanto pessoas, precisamos estar nutridos. E tá aqui, Rainha de Ouros, para nos mostrar que é imprescindível que a gente esteja nutrida. E nutrida não só no sentido material da coisa, né? No sentido de alimentação, de vestimenta, né? De abrigo, de casa, de segurança, mas daquilo que nos preenche emocionalmente, mentalmente, espiritualmente. Então, não há como a gente buscar essas coisas lá no externo, no trabalho. A gente precisa estar preenchida, nutrida, para que então a gente possa colocar para fora, né? Possa criar, possa trabalhar, possa servir. Então, a Rainha de Ouros está aqui para nos lembrar disso, né? Que a gente precisa colocar a nossa nutrição, né? A nossa completude em primeiro lugar.
Então, antes da gente buscar lá no externo, buscar no interno. Perceba, daqui um pouco, o teu desânimo no teu trabalho, o teu esgotamento no teu trabalho, não é por conta dele, por conta dessa outra parte, né? Do teu interno, das tuas questões que não estão trabalhadas e vão precisar ser. Eu digo isso porque às vezes a gente, trabalho nos exige, obviamente, mas a nossa autocobrança faz com que a gente se esgote. Então, não é o trabalho em si mesmo que nos esgota, né? Mas sim a nossa autocobrança. E isso é, gente, olha, 90% das vezes, o nosso esgotamento é pela nossa cobrança interna, tá? Então, a gente compreender, né, essa nutrição, essa sustentação nossa, enquanto pessoas, em todos os nossos aspectos, nossas áreas da vida, é muito importante. Ontem eu estava assistindo uma aula falando sobre riscos, né? E quem é empreendedor vai entender, quem é autônomo vai entender, porque a gente vive correndo riscos, né? Na parte de trabalho. E aí veio esse insight sobre a nossa nutrição, né? Para que a gente possa permanecer firme no nosso propósito, indiferente das condições que estiver no externo. Por que isso? Porque a vida, ela é impermanência, ela é risco o tempo todo. Gente, quem ia sonhar que a gente passaria, por exemplo, por uma pandemia? Ninguém ficou imaginando, né? É um risco que a gente corre. A gente não fica toda hora pensando nesse risco, meu Deus do céu, pode ter uma pandemia. Não, não dá. Não tem como. A gente tem que viver para além do risco que tem. Então, não é o cenário externo que vai governar a minha reação e a minha construção do meu trabalho. Vamos ver se vai fazer mais sentido, tá? Se algo, né, um risco, uma situação adversa faz com que eu pare de nutrir o meu trabalho, de, né, colocar valor naquilo que eu faço, eu não dou tempo para que aquele trabalho amadureça. E isso não é só em quem empreende, tá? É para quem é CLT, para quem está em concurso, porque às vezes a gente quer mudar de local de trabalho, quer mudar de função, mas a gente não deixou o tempo daquele nosso trabalho amadurecer. Quem já iniciou um trabalho novo, num local diferente, uma função diferente, sabe como é que é? A gente chega perdido, né? Não sabe como fazer. A gente vai precisar que alguém nos ajude, a gente vai levar um tempo até que aquilo fique muito fluido, natural pra gente, que a gente possa fazer. Depois de um tempo, acontece, né? O nosso trabalho vai dando frutos. Só que se a gente fica só, meu Deus do céu, não tá rolando, não tô conseguindo, né? Aconteceu tal coisa, meu trabalho não deu. Mas pensa, foi por tal coisa que aconteceu no externo, ou porque por conta disso tu parou de ali semear, regar, cuidar do teu trabalho, plantar, fazer o teu de todo dia, né? E quando eu digo isso, é no sentido de presença mesmo. Porque, por exemplo, se hoje, né, o Instagram não entregou a minha live, os meus stories para ninguém, deu book. Tudo bem, mas é por isso que então amanhã eu não vou fazer nada disso, eu não vou fazer minha live, eu não vou fazer os stories, não vou fazer. Não, eu preciso fazer, né? Porque é isso que vai nutrir o meu trabalho aqui no Instagram. Então, a mesma coisa, vocês têm questões que vocês têm que estar todo dia fazendo, não é mesmo? Trabalho todo dia. É uma plantação. Obviamente, às vezes a gente vai plantar e aquele solo não é para nós, não é fértil. E aí isso vai entrar mais para frente, né, no nosso, principalmente autoconhecimento, de entender quando não é ali que a gente tem que plantar, entende? Trazendo mais também da Rainha de Ouros, né? A nossa conexão com a prosperidade, com a abundância, com a satisfação, ela vem das nossas necessidades estarem supridas, né? Da gente estar nutrida.
Não tem como a gente se conectar com a satisfação se a gente não consegue encontrar no nosso dia a dia momentos, coisas, situações que nos abasteçam e que nos tragam satisfação. Por exemplo, a gente pode passar batido o momento de tomar um chimarrão, mas ele pode se tornar para mim um ritual que a gente nos satisfaz, entende? Para mim é um momento de satisfação, de me nutrir. Então é um ritual, toda manhã eu faço um chimarrão e isso me dá uma nutrição para o dia que vem. Então, assim, para o meu trabalho é imprescindível eu ter meu chimarrão feito, eu tomar umas cuias em silêncio, assim, me conectando comigo. Então, é um momento que eu encontro no dia para me nutrir, para me satisfazer. Aconteceu já em situações assim de trabalho, momentos, que, por exemplo, eu não pude fazer o chimarrão, tá? Por coisas externas. E eu tá assim, nossa, eu preciso chegar em casa e tomar um chimarrão. Por quê? Porque o chimarrão se tornou para mim algo de nutrir, de me trazer satisfação. Então, tá, né, correlacionado para mim. Eu criei esse hábito. Outra coisa que, né, aproveitei da minha psicóloga, mas assim, eu não usava batom vermelho, tá? Até uns 2 anos atrás eu não usava. Não me sentia bem de batom vermelho. Testei, comprei batom, usava batom, às vezes emprestado para ver se, né, eu ia gostar. Eu olhava e não. E aí eu percebi um ritual da minha psicóloga, que ela passava sempre batom vermelho antes de atender. E eu ganhei de presente dela um batom vermelho. E aí, obviamente, psicóloga é aquela coisa, né? Sempre tem por trás. E muito aberto, sim. Não curtisse a cor. E eu comecei, assim, uma outra situação, eu passava um batom vermelho, me olhava, me sentia, me prestava atenção. E eu comecei cada live que eu ia fazer, vídeo que eu ia gravar, ou algum atendimento que eu ia fazer, que eu precisava me energizar, né, me fortalecer, eu percebia que eu botava o batom vermelho. Foi inconsciente num primeiro momento e agora é algo consciente para mim. Quando eu vou fazer algo que eu preciso me fortalecer, eu coloco batom vermelho. Ainda eu preciso usar um batom vermelho para me fortalecer? Não, encontra algo, né, no teu caminho que te fortaleça para o teu trabalho, né? Que tu coloque assim, nossa, isso aqui vai me ajudar. Faz isso, né? Percebe algo. Pode ser muito simples, daqui a pouco vai ser. Ainda todo dia eu pego o meu cristal, seguro nele e me preencho da energia que ele tem. Pode ser. Tu vai encontrar algo no teu dia, né? Que seja respirar profundo, botar o pé no chão, tomar um banho bem demorado, não tem problema. Cria mecanismos de satisfação e de empoderamento para o trabalho, né? Porque às vezes, realmente, por mais que a gente goste do que a gente faça, vai ter momentos que a gente não vai estar legal, que a gente não vai estar bem, né? Que a gente vai estar cansado, que a gente vai precisar fazer coisas que não são as melhores no trabalho, porque tem partes do trabalho, né, que não são tão satisfatórias assim, mas que a gente precisa fazer. Então, encontrar esses pequenos significados no dia a dia te fortalece, te nutre, para que essa relação com o teu trabalho também seja melhor. Às vezes pega algo que tu curte, uma música, então sempre antes de trabalhar, ouve aquela música que te anima, que te deixa para cima, porque tu vai conectar o teu trabalho àquela satisfação. Então, encontrar esses pequenos momentos, esses pequenos significados é algo muito importante para nos fortalecer. Às vezes, nem isso vai nos ajudar, o dia vai estar punk mesmo. Mas outras coisas vão aparecendo, tá? E por que eu digo isso? Ontem eu estava extremamente cansada quando eu terminei a live. Eu ainda respondi vários clientes e ainda fiquei planejando o dia de hoje. Tinha uma hora que eu tava assim, ó, só o pó, cansaço físico.
E eu recebi as mensagens, os comentários da live de ontem. Nossa, aquilo me preencheu de energia que vocês não imaginam. Então a gente vai precisar encontrar esses mecanismos, né, para nos nutrir. E, para além disso, antes de eu entrar para a próxima rainha, que é nossa rainha de copas, e veja, né, deixa eu botar elas assim. As duas, elas estão olhando, a de ouros está olhando para a moeda, né? E a de copas está olhando para a taça, né? As duas estão concentradas naquilo que é importante para elas. Então, hoje, o que é importante para ti? Fora o trabalho. Quais são os valores que são importantes para ti? Ontem eu falei um pouquinho, né, na live de relacionamento, porque sim, o que é realmente importante para ti? O que é primordial? O que tu não abre mão? Tenha muito claro o que é mais importante para ti. É a liberdade, é a segurança, é a estabilidade, é a satisfação pessoal. O que é mais importante? Qual valor é mais importante? É a justiça. Tem pessoas que têm o valor da justiça muito forte. Eu é um dos que estão nos meus pilares. É o acolhimento. Então, veja o que é mais importante para ti. Escreve, coloca ali. Procura, tem na internet lista de valores. Lê aquele monte de valores e seleciona os 10 que são mais importantes para ti. A partir dali, tu vai olhar para aquilo que realmente importa. E o porquê que isso faz muita diferença? Porque quando a gente vai definir se aquele trabalho ele está nos nutrindo, se ele está sendo contribuição na nossa vida, ou se ele está criando um incômodo constante, se está nos adoecendo, é realmente olhando para o que importa. Porque daqui um pouco, por exemplo, para ti, família importa muito. E tu tá muito afastado da família por conta do teu trabalho. Então, daqui um pouco é hora de pensar e planejar uma transição para algo que te mantenha mais próximo da família, para que tu tenha um tempo maior de qualidade com a tua família. Então, é muito importante que tu tenha definido o que são os teus valores, o que importa. E nisso, a Rainha de Copas, ela traz muito a tua carreira atual, né? Ela te proporciona aquilo que tu precisa para além do material, mas emocionalmente, ou não, ela te suga, né, emocionalmente. E isso é uma linha bem tênue, porque às vezes a gente está só num desânimo por conta de outros fatores, né, por conta de não estar bem nutrida, mas às vezes aquele incômodo emocional ele tá ali muito presente há bastante tempo e a gente não percebe. Então, fazer essa análise do que realmente importa, essa tua carreira tá alinhado com o que importa para ti? Não tá? Ou é só o teu trabalho, não é nem a carreira, a profissão? Não, Ingra, minha profissão bacana, mas nesse formato de trabalho não tá sendo bacana. Emocionalmente tá muito desgastante. Então, é hora de olhar para isso e buscar construir esse novo para ti de forma que esteja alinhado com as tuas emoções, com os teus valores, com o teu propósito. E essa percepção se aquilo, né, se aquele desânimo, se aquele estresse é algo constante e se ele realmente vem do trabalho, né? Porque às vezes é outra situação de vida que te estressa, né? Às vezes é uma questão familiar, uma questão de relacionamento, uma questão de prática da vida, assim, e tu tá colocando como é do trabalho, não seja. Então é muito importante observar se é algo constante vindo do trabalho ou não.
E no autoconhecimento, antes para mim era muito complexo quando me diziam, né? Tu precisa perceber se faz sentido ou não. Só que às vezes a gente tá tão no esgotamento, no estresse, na ansiedade, que a gente não consegue. Então a gente precisa fazer um movimento de parada, de meditação, de silenciar todo o resto e nos ouvir. E algo que funciona muito quando a gente silencia, quando a gente medita, é a gente perceber as respostas que o nosso corpo dá, tá? Porque às vezes a gente tem uma decisão para tomar. Se a gente está ali no fluxo da ansiedade, do estresse, a gente não consegue deixar o nosso corpo falar, né? A gente só sente isso, ansiedade, aquela falta de ar, coisa. Então, quando a gente silencia e deixa e pensa, né, no teu trabalho, deixa o teu corpo reagir. Como que ele está reagindo? Tu fica angustiada, tu fica ansiosa, tu fica estressada, te causa aquele, sabe? Então, é a hora de tu pensar nessa mudança. Agora não, se tu pensa e tu trabalha, não sinto nada forte assim, né? Então, outras questões estão aí, né, encaixadas, que acaba tu achando que é por conta do trabalho. E trazendo um pouco disso também, né, da gente olhar para o nosso corpo reagindo, obviamente em situações muito extremas, é muito complexo que a gente olhe sozinha, a gente precisa às vezes do apoio de uma terapia, né? Muitas vezes as pessoas me procuram com o tarô para saber sobre o seu trabalho, né? Para realmente ter clareza se é o trabalho que está gerando esse sofrimento emocional, esse sofrimento mental. Quantas vezes eu já abri tarô para trabalho, né? Que a pessoa achava que era o trabalho que estava causando e não era. Era outra questão da vida. Era lá o relacionamento que não estava legal e que acaba refletindo na relação com o trabalho. Então é preciso que a gente olhe com carinho, com cuidado, porque muitas vezes a gente acaba só ficando, trocando, né, de trabalho, e na realidade não é o trabalho, né? O que a gente está precisando é algo interno, essa mudança interna. E olhar, né, com muito equilíbrio para os aspectos da nossa vida, né? Físico, mental, emocional, espiritual. Tornar o mais próximo possível do equilíbrio, né? Porque a gente sabe que às vezes a gente está um pouquinho mais de atenção para um lado, um pouquinho mais de atenção para o outro. Mas buscar o equilíbrio nessas áreas para que a gente possa também ter uma relação mais equilibrada com o trabalho, né? De não deixar que, como eu falei ali, do nosso valor ser colocado no que a gente faz, mas sim no que a gente é. Então, esse equilíbrio é fundamental. Equilibrar o nosso ser, né, com o nosso fazer. Não só ficar no fazer, 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 fazer e esquecer do ser, né? Assim como a gente não pode simplesmente, né, nos colocar numa cápsula, botar numa caverna, porque a gente está num plano terreno em que a gente precisa do movimento, né? O trabalho, ele nos auxilia na nossa evolução, no nosso aprendizado, no nosso crescimento, na nossa expansão. Então não dá para a gente esquecer que ele é parte fundamental também. Ele nos ajuda em muitos aprendizados pessoais, até internos, que se não fosse pelo trabalho a gente não teria acesso. E é incrível quando a gente consegue alinhar o nosso propósito com o trabalho, porque a gente acaba encontrando satisfação também, né, no trabalho, e é muito enriquecedor para a nossa jornada pessoal, né, para a nossa evolução, quando a gente consegue isso. E pro propósito, né, nosso maior está alinhado com o trabalho, a gente precisa fazer esse trabalho de reconhecimento, de reconhecer quem nós somos, reconhecer nossas habilidades,
reconhecer os nossos defeitos, reconhecer aquilo que a gente faz com mais naturalidade. Eu sei que às vezes isso é complexo, nem sempre a gente tem acesso facilmente, né, a aquilo que a gente faz com naturalidade. Mas muitas vezes o que a gente faz de forma fácil, tranquila, é o nosso servir no mundo. Então, percebam aquilo que para vocês é muito fácil. Porque trabalho, a gente ouviu muito e a gente criou uma crença de que trabalho tem que ser sofrido, tem que ser difícil, a gente tem que trabalhar duro, a gente tem que trabalhar enquanto eles dormem. Meu Deus do céu, se eu não estiver trabalhando, sendo alta performance, trabalhando, né, das 8 às 8, eu não sou um ser humano digno, né? Ou então eu não vou ter propósito no meu trabalho. E é longe disso. O nosso trabalho, o servir com propósito, ele se coloca no mundo quando há esse equilíbrio nosso, essa nutrição nossa, essa valorização da pessoa para além do trabalho. Deixa eu beber um chimarrão. Por quê? Vocês já perceberam que muitas vezes, né, num trabalho, se a gente sai, se por acaso a gente fica doente, acontece qualquer coisa, naturalmente as coisas se encaixam, né? Alguém faz o nosso trabalho, alguém vai entrar no nosso lugar e a função vai ser feita de alguma maneira, não é mesmo? O que muda? Muda a pessoa que está lá, a forma de ser feito. Então, o nosso valor pessoal, a forma que a gente faz aquilo que a gente faz, é que está aí o nosso propósito. E por que também disso, né? Porque às vezes a gente fica pensando que propósito é uma missão global, eu vou mudar o mundo, eu vou ajudar todo mundo e blá blá blá. E não. Às vezes nosso propósito é muito simples e pode parecer às vezes, né? É isso, às vezes é isso. Por quê? Eu gosto de trazer exemplos de vendas, né? Porque Leite professora é vendedora desde sempre, a vida toda, né? Desde criancinha, 6, 7 anos, fazia pulseirinha e vendia. Empreendedora nada. Então, assim, eu sou uma pessoa que não curto ir comprar roupa. Detesto ficar experimentando. Detesto quando as vendedoras ficam atrás de mim querendo me enfiar uma roupa que não faz sentido comigo. Ou algo que seja da moda, enfim. Só que, gente, eu amo e fico tão grata quando eu encontro um local em que a pessoa, a vendedora, a dona da loja, ela me ajuda a escolher, me ajuda a encontrar aquilo que eu procuro, respeitando quem eu sou, com educação, com gentileza. Sabe aquela pessoa que pode ser a coisa mais simples do mundo, pode ser uma caneta, mas ela te vende aquilo com alma. Gente, isso é incrível. Isso é incrível. O propósito daquela pessoa que tá ali me auxiliando, por exemplo, calça jeans. Tem só um lugar que eu adoro comprar calça jeans, eu sempre vou lá comprar. Porque eu peço o que eu quero e a pessoa vai lá e traz todos os modelos de acordo com aquilo que eu busco. E vai além, consegue lapidar a minha essência daquilo que eu tô buscando. Então, gente, aquele propósito dela, ela tá fazendo maravilhosamente bem. Não é todo mundo que vai conseguir acessar esse transcender dela no trabalho. Porém, há muitas pessoas que vão se conectar. E isso tá tudo bem, né? Às vezes quando a gente trabalha sendo autônomo, com vendas e coisas, deixa pra lá quem não te conecta contigo. Vai com aquilo que te conecta, né? Com aquelas pessoas que vão estar alinhadas contigo. Vai ter pessoas muitíssimo alinhadas que vão vir só por causa de ti. Tem pessoas que não faz sentido. E tá tudo bem. Só que quando a gente faz o nosso trabalho, seja ele qual for, do mais simples ao mais complexo, do menos valorizado ao mais valorizado, ao que ganha muito pouco, ao que ganha muito, e quando eu digo ganhar muito pouco, não deveria ser assim, porém, né, assunto para outra live, mas a forma que aquela pessoa faz aquele trabalho é o que determina.
Gente, quando eu trabalhava em escola, sempre ficava amiga das tias da limpeza e das tias da cozinha. Sempre. Sempre. Sempre fazia amizade, conversava um monte. E, obviamente, haviam pessoas que estavam fazendo o trabalho mecanicamente, tá tudo bem. Só que era tão transformador quando eu via aquela pessoa que estava fazendo ali um trabalho com alma. Com alma. Eu tinha uma cozinheira, que a minha turma do pré, eu peguei um ano, que a maioria só comia arroz, gente. Só comia arroz. Comia as outras coisas, né? Sempre com incentivo, mas eles amavam arroz. Amavam. O que ela fazia quando era comida e não tinha arroz no cardápio? Ela fazia uma panelinha de arroz para eles. Ela fazia. Isso é de um carinho, de um amor e de um propósito tão grande que não tem preço. Não tem preço. E ela era uma pessoa que a gente via assim, por mais que a gente tenha os nossos momentos, né, de tristeza e de falta de energia, que a gente está cansado, mas normalmente era uma pessoa que era muito feliz naquilo que fazia. E é simples, ela era cozinheira, então pensar, o propósito dela no mundo não é alimentar o mundo todo. Mas naquele meio que ela estava, ela fazia a diferença. Ela cumpria o propósito dela. E realmente era propósito, né? Quando ela vinha falando comigo de receita, de comida, de coisa nova que ela estava experimentando para trazer, para fazer, era com amor. É realmente o propósito dela. E porque às vezes a gente fica pensando, né, de propósito ser algo incrível. Eu tinha às vezes uma aspira, né, de vou mudar o mundo, vou mudar o mundo através da educação e nananana. Gente, se eu conseguir mudar, ajudar uma pessoa, tá maravilhoso. Mas o meu trabalho, a minha satisfação em fazer bem feito, em fazer o meu melhor, em fazer com amor, fazer com dedicação, eu vou fazer. Não importa se é um trabalho que ele seja temporário, que ele não seja aquilo que realmente, né, me preenche de amor. É diferente, óbvio. Hoje eu trabalho com aquilo que eu gosto, mas nem sempre a gente vai trabalhar com tudo aquilo que a gente ama. A gente vai trabalhando, fazendo o nosso melhor, porque os propósitos vão se esclarecendo. Como eu disse, eu tinha a ideia de que o meu propósito era através da educação mudar o mundo. E teve uma época que não é isso então, né? Eu continuo tentando transformar o mundo através da educação, mas não daquela forma que era antes, em outro ambiente, com outras ferramentas. Então prestem atenção. Talvez hoje vocês já façam o propósito de vocês, mas talvez com uma ferramenta que não seja a melhor para ti, que não te preenche emocionalmente. Daqui um pouco, não um ambiente que seja o melhor para te desenvolver esse trabalho. Tudo isso precisa ser analisado. Daqui um pouco, o teu trabalho é para ser feito num outro local, mas é o mesmo trabalho, mas é num outro local. Daqui a pouco, é a forma que tu está fazendo o teu trabalho que está te desgastando. Então, precisa mudar a relação que está tendo com ele, né? Principalmente nós mulheres de uma autocobrança gigantesca, né? A gente tem uma autocobrança do nosso trabalho de casa, né? Do nosso trabalho fora dele. A gente tem que ser maravilhosa, plena, linda, arrumada, né? Perfeita, com vida social e linda. E não, a gente não dá conta de tudo, né? Mas a forma que eu vou levar esse não dar conta de tudo é o que faz a diferença. É o que faz a diferença para a gente atingir essa plenitude da Rainha de Copas e da Rainha de Ouros, né? Elas estão no momento de plenitude, né? Estão plenas, rainhas, donas de tudo, né? Então, para isso, precisa. E para fechar a nossa live de hoje, as duas rainhas, né, nos trazendo essa energia de trabalhar com o nosso propósito, de alinhar as nossas expectativas, as nossas buscas, mas a gente nos nutrirmos, né, com harmonia e também quando a gente for fazer o nosso servir, que seja com harmonia, que seja leve para nós, que seja além do significado, mas que seja leve,
Não coloque um peso a mais do que já tem. Tá muito difícil ir trabalhar, tá muito difícil o teu trabalho. Se tu ir com esse peso nas costas, vai ser mais pesado ainda. Vai ser mais difícil ainda. Então, busca, como eu falei antes, trazer elementos para te fortalecer, para te encontrar satisfação. Nem que naquele momento a satisfação seja só o teu sustento. Tá tudo bem. Até que tu faça essa transição para algo que te preencha completamente, né? E preencha no sentido de emocionalmente, né? Não só do vir de fora. Mas até lá, levar esse trabalho, essa profissão de forma mais leve. Porque o peso vem do trabalho, vem, mas também vem de nós, da nossa autocobrança, né? Do peso de que precisa ser um trabalho duro. Eu preciso estar cansada na correria, porque é moda, né? Ai, eu tô na correria. Ai, como é que tá? Tô na correria. Ai, eu tô muito cansada. Não, trabalhei muito. Gente, isso não é glamour. Isso não é glamour. Glamour é a gente trabalhar com leveza, a gente trabalhar com amor, a gente chegar no final do dia, mesmo estando cansada fisicamente, mas tô tranquila, tô bem, né? Eu descansei hoje, o que eu precisava. Vou trazer um ponto, eu ia finalizar, mas veio agora. Não trabalhe o descanso de vocês como merecimento do trabalho, certo? Descanso é parte fundamental, é uma necessidade humana, uma necessidade do nosso corpo. Então, não coloque como merecimento do trabalho. Mereço descansar porque eu trabalhei um monte hoje. Não, tu simplesmente precisa descansar. Não importa se tu trabalhou muito, ou se tu trabalhou pouco, ou se tu trabalhou de forma inteligente, né? Trabalhou o necessário, mas o descanso, ele é necessário. Então, não esqueçam de descansar. Porque às vezes a gente fica também apaixonado pelo trabalho e esquece de descansar. Esquece que o descanso é importante, que ele é fundamental. Nós não vamos conseguir ser profissionais incríveis, apaixonados pelo que a gente faz, alinhada com o propósito, cansada. Não rola, não rola. Entra lá na nutrição. Sono é nutrir o nosso corpo com aquilo que ele precisa de descanso. Ele precisa daquele momento para desligar as nossas funções e poder descansar. E para além disso, existe outra coisa muito incrível no sono, tá? Estou estudando sonhos para além de sonho material, de realização, né? Sonhos que a gente sonha enquanto dorme. E tem um momento do nosso sono que, além dele nos ajudar nos nossos aprendizados e tudo mais, de fazer as conexões, é quando ele nos traz, vamos dizer assim, aquilo que a gente precisa. Isso para o autoconhecimento é fundamental. Por quê? Às vezes a gente tá lá sonhando com alguma coisa e a gente não entende o porquê, né? E aquele sonho, ele tá ali para nos trazer algo do nosso físico, né? Do nosso emocional, do nosso mental que a gente precisa trabalhar e a gente não consegue perceber. Eu tô com um sonho recorrente, mais para frente eu conto para vocês um pouco mais sobre isso, né? Mas era com o ambiente de trabalho. Direto ali no minguante, só sonhava com o trabalho. Até que eu entendi, opa, é isso. Eu preciso trabalhar esse peso que ainda tem aqui, né? Essa dificuldade que eu ainda tô tendo, que eu não tô olhando. Então eu preciso, me livrar disso aqui. Quando eu tomei consciência de que eu precisava me livrar e fiz algumas mudanças muito simples na minha rotina, parei de sonhar. Então, tava o quê? Tava lá o meu inconsciente tentando dizer, criatura, olha pra isso, olha pra isso. E a gente só sonha, né? O nosso sonho, ele tá numa parte do nosso sonho. Então, dormir muito bem, né? Dormir o necessário, que é importante pra gente, também nos ajuda no nosso próprio conhecimento, tá? No nosso autoconhecimento.
aquilo que a gente precisa trabalhar, olhar, às vezes só saber que existe e tá tranquilo. Gente, por hoje, para nossa live de hoje, falando de trabalho e propósito, é isso. Quero agradecer a presença de todo mundo nas nossas lives. Essa semana tá incrível. Preparem-se que amanhã tem live de novo. Vou colocar depois ali para vocês escolherem o horário. E, como sempre, todas as lives eu vou dar um presente. Sim, todas as lives. Então, se tu assistiu a live até agora, tu vai comentar nela, depois quando eu postar. Pode ser um aprendizado dessa live, o que tu mais gostou, o que tu achou que faltou, que precisaria incluir. Se não gostou de alguma coisa, coloca lá também, tá? É sempre bom a gente fazer troca, a gente só cresce na troca. Então coloca lá, que eu vou mandar depois por direct o presente, tá? Para quem comentou na live de ontem, não coloquei ainda, tá? Vai valer só durante essa semana, certo? Os comentários, porque senão eu não dou conta depois de achar os comentários todos. Né? Porque eu presa aqui não dá conta. Então, coloque um comentário e compartilha com as amigas, com os amigos que estão precisando ouvir, né, sobre trabalho, para trazer mais leveza, mais conexão, para realmente estar mais alinhado com o teu propósito aqui nessa vida, para que o trabalho seja motivo de contribuição, de satisfação na tua vida, tá bom? Um grande beijo e até mais!